A igreja que vence. Irmãos, nós estamos na terra com um propósito. O propósito é alcançar e servir. Diga alcançar e servir. Nós precisamos alcançar as pessoas. Nós devemos servir a Deus. Servir as pessoas também. E nós devemos fazer isso por um motivo, simplesmente, irmão, porque o coração de Deus está voltado para o serviço. O coração de Deus está inclinado para o servir. E é justamente quando a igreja entende isso, o coração da igreja, ela encontra força, é no serviço. Aleluia. A igreja que se recusa a servir, ela começa a definhar. A igreja que se recusa a servir, ela entra em decadência. A igreja do Senhor Jesus é a maior potência ou a maior rede de influência espalhada nessa terra. Mas para que ela seja efetiva, essa igreja ela precisa ser espiritual. Essa igreja ela precisa ser biblicamente embasada. Essa igreja precisa buscar do alto criatividade. Ela precisa se contextualizar. Essa igreja precisa ter um coração missionário. Quem está me entendendo? A igreja que se movimenta, que atua de forma saudável, ela gera ou transforma o ambiente onde ela está inserida. É óbvio que, como seres humanos, todos nós, meu irmão, sem exceção aqui, tá? Todos nós gostamos do conforto, nós gostamos da segurança. Mas uma igreja em movimento, uma igreja que opera, precisa vencer essa tentação de buscar o lugar do conforto, da segurança. Essa igreja, Igreja Batista Morada, não poderá ser ou não será um lugar de satisfação de consumidores. Pelo contrário, essa igreja, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que aqui será um celeiro de servos. Será uma plataforma de envio de missionários. Em nome de Jesus. Ontem, pela manhã, eu acordei com esse questionamento no meu coração, na minha mente, no meu coração. E ainda deitado na cama, eu comecei a refletir sobre isso. Sobre a palavra do Senhor, sobre o ministério. E o Senhor me levou a lembrar dos discípulos. Eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo, nessa reflexão, para melhorar a minha reflexão, para eu entender algumas coisas, ou consolidar algumas coisas no meu coração. Então eu fiz essa pergunta para mim mesmo, estendo aqui para você. Meu irmão, imagina aí o que se tornou a vida de cada discípulo. Como foi a transformação que aconteceu na vida de cada discípulo de Jesus, depois que eles disseram sim ao chamado. Vocês já pararam para pensar nisso? Cara, eles tinham uma vida, lá para o contexto da época, normal. Eles tinham as suas profissões, emprego, eles trabalhavam, eles tinham uma rotina. De início de expediente, de intervalo para as refeições, ele tinha lá uma rotina de final de expediente, eles tinham lá, por conta do contexto da época, os feriados religiosos, eles tinham os dias que eles guardavam, eles tinham todo um hábito sistematizado. Mas o que aconteceu com esses discípulos, com a vida desses discípulos, a partir do momento que eles disseram sim para Jesus? Meu irmão, acabaram as semanas livres. Acabaram-se os fins de semana para passear onde eles bem entendiam. Acabou. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a partir do sim, meu irmão, os feriados prolongados não existiam mais para ele. Sabe aquele feriado prolongado, sem ter nada para fazer? A partir do momento que eles disseram sim para Jesus, acabaram esses feriados.
Porque a partir daquele momento era sempre uma mesa para servir, era sempre pessoas para curar, era sempre cativos para libertar. Agora não tinha mais tempo para si mesmo, já não tinha mais tempo para os seus rolês, eles já não tinham mais tempo para a prática do seu hobby. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles trocaram os passeios, eles trocaram as folgas, eles trocaram as pescarias. Por quê, pastor? Ou por quem? E nessa reflexão eu fui aprofundando, meu irmão. Eles perderam suas vidas para poder encontrá-las. Eles perderam suas folgas para encontrar descanso. Eles decidiram chorar, serem perseguidos para serem bem-aventurados. Eles escolheram esse estilo de vida porque eles foram escolhidos pelo Mestre. A falta de tempo para as coisas desse mundo, inclusive para aquelas que nos dão prazer, se for por Cristo, se for pelas pessoas que Ele ama, então vale a pena. Irmão, seguir a Cristo, servir a Cristo não é peso. Não há lamento por não ter mais tempo para nada. Porque desfrutar da sua presença e presenciar e de certa forma ser participante daquilo que o Mestre está fazendo é um privilégio. Eu refletia sobre isso ontem pela manhã e eu entendi que gastar meu tempo com Cristo não é perda de tempo, porque a sua presença me satisfaz. Porque é nela que eu encontro delícias perpétuas. Irmãos, o discipulado de Cristo não exige muito de nós. Exige tudo. E isso não é para alguns. Isso é para todo aquele que confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu oro para que você saia deste lugar de engano que até hoje você insiste em permanecer, de acreditar que apenas alguns devem viver dessa forma. Isso é para todo aquele que se diz discípulo de Jesus Cristo. Então é para você. Essa igreja só vai lotar, meu irmão, e permanecer lotada, e continuar crescendo, se ela se mantiver comprometida em doar-se. Viver para uma entrega pessoal a cada dia. Cada um de nós precisa entender que é necessário viver, morrer, nascer de novo, num ciclo permanente. As nossas conveniências, as nossas preferências, os nossos paladares, os nossos gostos, e tudo que nos faz sentir superiores, precisa ser colocado em segundo plano, por conta do reino. Na fé cristã, na igreja, a vida e a morte, irmãos, são inseparáveis. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, meu irmão, que somente homens mortos podem seguir o Deus da cruz. Somente homens e mulheres que morreram para si mesmo é que podem seguir Jesus. Mortos para si, vivos para Deus. Por isso Paulo disse, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Então nós precisamos, irmãos, de líderes que também sejam promotores de mudança.
que auxiliam na transformação da alma humana. Pessoas apaixonadas por restauração de vidas. Pessoas que promovem vida. Que prezam pela cultura do céu. Então, lembramos que a igreja que não se movimenta e serve, ela atrofia. A igreja que não se movimenta e serve, ela atrofia. A igreja que não se movimenta e serve, ela atrofia. Quando as pessoas se doam e vivem para além de si mesmas, essa igreja começa a ganhar vida, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma instituição. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então, quando ela não se exercita, quando a igreja não pratica o que ela sabe, aquilo que ela crê, você quer saber o que acontece, meu irmão? Ela atrofia. Toda igreja precisa de movimento, toda igreja precisa de exercícios que praticam a nossa fé. Tiago disse, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E esse movimento da igreja precisa ser dinâmico, nós precisamos compreender isso. Irmão, hoje esse movimento é muito rápido. Aquilo que tem sido exigido da igreja, tem sido exigido da igreja que ela se movimente ainda mais rápido, porque mudanças, elas acontecem hoje de forma inevitável e de forma muito rápida. Quando os antigos falavam do Deus de gerações, ele falava assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha só, irmão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 500 anos. 500 anos. Na era moderna, alguns estudiosos dizem que uma geração está em torno de 40 anos. 40 anos é o tempo de uma geração. Mas agora os especialistas estão dizendo que uma geração ela está em 10 anos. 10 anos já troca a geração. Uma década. Apenas uma década. A igreja que não se mobiliza se desatualiza e se torna irrelevante. Se você não se movimentar, né? Essa igreja vai estar desatualizada, descontextualizada. E ela vai se tornar irrelevante à comunidade local. Dietrich Bonhoeffer, ele diz, a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Nós precisamos ser uma igreja que ofereça pães frescos aos famintos. E pão, meu irmão, bom é pão da hora, é o pão fresco, aquele do dia, sim ou não? Aleluia. A igreja, portanto, ela tem uma missão, ela tem um propósito. A igreja tem uma agenda. E quem deixou essa agenda foi o próprio mestre. Ele disse, e nós conhecemos essa instrução como a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos, ensine-os, batiza-os. Diga, ide. Diga, batiza-os. Ensina-os. Na grande comissão, a missão dos 70, que foram enviados para pregar o evangelho ao mundo, é a missão, é a natureza da igreja. A palavra do Senhor em Mateus 16, como nós citamos no início, verso 18, edificarei a minha igreja.
Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. Atos 16:5 diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 diz: fiel é esta palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Esses 3 versículos, Mateus 16:18, Atos 16:5 e 1 Timóteo 3:1, fala de sucesso, crescimento e excelência, que é a cara da igreja. Agora, para alcançar isso, e daqui vai nascer uma série de mensagens, irmãos, a partir da próxima semana. Sucesso, crescimento e excelência, vai nascer uma série de mensagens, porque eu vou dizer como alcançar sucesso, crescimento e excelência, como essa igreja pode viver isso, através da adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Nós vamos gastar talvez 5 semanas, 4 ou 5 semanas, para falar como chegar ao sucesso, crescimento e excelência. Amém? Excelência é uma essência de Deus. O Deus que servimos é um Deus de excelência. A palavra de Deus é excelente, como diz Provérbios 8:6. Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes. A palavra de Deus é excelente. A criação é excelente. Quando ele terminou tudo, ele disse: viu Deus que é muito bom, é excelente. O estilo de vida que Deus deseja para nós é excelente. 1 Coríntios 12:31, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Andar com Deus é andar em excelência. E o caminho sobremodo excelente é viver em amor. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje. Essa igreja que vence, ela tem algumas características, meu irmão. Essa igreja que vence, ela tem a Bíblia como base do seu movimento, do seu agir. Tudo que essa igreja excelente faz, tudo que essa igreja que vence faz, ela baseia-se nas Escrituras. David Maston diz: os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações e a Bíblia em suas mãos. Aleluia. A igreja que vence, meu irmão, além de ter a Bíblia como base de tudo que ela realiza, elas são lideradas por líderes que exercem o dom de liderança. Romanos 12, o verso 8, a parte B, diz: se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Cadê os meus líderes aqui para dizer um glória a Deus aí? Glória a Deus! A igreja, além de ter esse líder que exerce com zelo, são líderes que sonham. Meus líderes ainda estão sonhando aí? Tem hora difícil, né, irmão? Mas nós continuamos sonhando. Sabe qual que é a característica desse líder, além de sonhar? Ele está disposto a pagar o preço e arriscar e até mesmo falhar. Atos 15:26 diz que tem arriscado suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos arriscar mais. Líderes fiéis e leais. Mateus 25 fala da palavra infiel. Infiel, meu irmão, significa agir sem fé. Infidelidade não é apenas pecar, não. Infidelidade é também não cumprir a missão de Jesus, por medo, covardia, por acomodação. Olha aqui para mim, se você não está cumprindo o que Jesus mandou você fazer, por medo, por covardia ou acomodação, você é um infiel. Como crescer essa igreja? Nós precisamos sonhar, nós precisamos crer, meu irmão.
Por que que você parou? Tudo é motivo para você parar. Tudo é cansativo demais. Meu irmão, você perdeu sua vida o dia que você entregou ela para Jesus. Pouca gente aceita essa palavra. Mas eu espero que até o final você entenda pelo Espírito aquilo que você precisa mudar na sua vida. Essa palavra não é para quem faltou o culto hoje. Pessoas que nunca desistem. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Lucas 9. Que dia que você largou o arado, meu irmão? Você estava no ministério, estava trabalhando, estava firme, estava evangelizando. Por que você olhou para trás? Por que você largou do arado? Por que você está com essa preguiça aí? Ah, mas exige muito. Jesus exige tudo de você. Rick Warren, ele diz, presta atenção nisso, meu irmão, que é muito importante. A frase do Rick Warren para nós aqui. Não desista nas trevas do que Deus te deu nas luzes. Porque tem pessoas que estão passando por uma situação difícil, está angustiada, ela está sofrendo uma pressão, escassez, dor. Ela desiste. Mas não foi Deus que te chamou, não foi Deus que te chamou, não foi Deus que te convocou, não foi Deus que te ordenou. E quando Deus fala, Ele fala à luz. Por que que no meio das trevas, da sua angústia, da dor, você quer desistir do que Deus te deu em meio à luz? Lá em casa, eu e Danúbia, nós temos um combinado. Nós falamos assim, nós não tomaremos decisões em meio às aflições, em meio às angústias. Não tomamos decisões importantes no meio do caos, da ansiedade, da frustração. Porque nós não vamos desistir nas trevas do que Deus nos deu na luz. Quem está aqui? Uma igreja que vence, ela é composta por pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo. Atos 9:31 diz, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Presta atenção. Ela se edificava, encorajava pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Se você for cheio do Espírito Santo, essa igreja vai crescer, não? Em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento seu aí. De, mas não tem a mais. Obedeça. Você tem que voltar a fazer o que Deus mandou você fazer. Não é um lugar cômodo o lugar da obediência. Não é um lugar de conveniência o lugar da obediência. Todo sacrifício é válido quando você está fazendo algo por Jesus e pelas pessoas que Jesus morreu na cruz para salvar. Glória a Deus. A.T. Kendall disse, se o Espírito Santo, preste atenção nessa aqui, irmão. Se o Espírito Santo parasse de atuar no mundo, 90% das igrejas continuariam fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos buscar em Deus, na unção do Espírito Santo caminharmos, na instrução da palavra. A igreja que vence, ela é composta por pessoas que praticam perdão e aceitação. Mateus 5. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus, responsáveis para viver aquilo que Ele ordenou que vivêssemos. A ordem de Deus
precisam ser cumpridas, obedecidas, elas não são negociáveis. Se Ele mandou, se Ele ordenou perdoar, você tem que perdoar. Se Ele mandou interceder, você tem que interceder. Se Ele mandou orar, você tem que orar. A igreja que vence é composta por pessoas que evangelizam, sem evangelizar da forma convencional. 1 Coríntios 9. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Precisamos de criatividade no evangelismo. Meu irmão, na década de 80, se evangelizava batendo de porta em porta, entregando um cartãozinho. Ou as pessoas iam para a praça e entregavam panfleto. Não funciona mais. Como resolver a questão da falta de tempo? Como resolver a questão da frieza das pessoas, a falta de confiança das pessoas? Precisamos orar para criatividade no evangelismo. Uma igreja que vence, ela é composta por membros que são fortes, presta atenção, fortes nos relacionamentos. Fortes nos relacionamentos. Gálatas 5,13. Sirvam uns aos outros, mediante o amor. Irmãos, de um tempo para cá, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de levantar uma cruzada nessa igreja contra qualquer espírito de facção, de partidarismo, de separação. Eu falo brincando, muitos não levam a sério, mas eu vou implodir panelinha por panelinha. Eu vou entrar nela e vou implodir uma por uma. Aqui nessa igreja não vai ter, não. E todo espírito que tem se levantado, e insistentemente se levantado, pelo poder do nome de Jesus, vai cair um por um. Nós estamos atentos a isso. Às vezes a gente finge de besta, finge que não está vendo. Damos orientações, esperamos respostas. Só que chega um momento que aí o modo hard entra em ação. E nós vamos entrar caso por caso, né? Pode ter certeza disso. Uma igreja que vence é uma igreja onde os membros estão preocupados em envolver os novos membros de forma direta na vida da igreja. Lucas 12:35 diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Pessoas que se preocupam com o convidado, com o visitante, e fazem de tudo para eles se sentirem inseridos no nosso meio, na comunidade. Quem está aqui? Uma igreja que vence é uma igreja que é formada por ministérios, por equipes. Marcos 3,14 diz: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Organizada, estabelecida, uma treliça para que a videira cresça. Uma igreja que vence, os membros pastoreiam a membresia através dos pequenos grupos. Atos 2:46, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma igreja que vence é uma igreja composta por membros que desenvolve um forte ministério social. Ministério de ação social.
Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É necessário estabelecer um ministério da justiça, da misericórdia, um ministério da compaixão. A compaixão de Deus pelo mundo, através da sua igreja, é prioridade. Ajudar as pessoas. Uma igreja que vence, uma igreja que avança, é uma igreja onde os membros caminham juntos em uma única direção. Eu vou dizer de novo, a igreja que vence é a igreja que caminha, onde os membros caminham juntos em uma só direção. Abra sua Bíblia em Hebreus 13. O verso, eu vou ler só o 17. Abra seu coração. Eu estava ali, antes de vir para cá, no meu gabinete ali, orando, e eu até falei com a Danúbia lá dentro, eu comentei com ela, falei, Senhor, uma palavra de alinhamento no domingo à noite. Ela só falou assim, misericórdia. Porque domingo à noite nós queremos, né, voar, né? Não tem como voar, irmão, se a igreja não estiver alinhada. Não tem como voar se nós não falarmos a mesma língua. E essa noite é o início de um período de alinhamento. Alinhar a visão. Amém? Quem está lá? Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Está falando de quem, irmão? Está falando de quem? Vocês têm que obedecer quem? É difícil pregar isso, irmão, confesso. Porque é aquele lance, né, de fazer política, né? Mas nós aqui não mercadejamos a palavra, irmão. Está escrito. É certo, meu irmão, que o papel do pastor é fundamental para dar cara ao ministério. Isso é uma verdade. A igreja depende muito de como o pastor conduz, isso é uma verdade. Mas preste atenção, meu irmão, não depende apenas do pastor. Para que aquilo que foi planejado ou foi entregue ao pastor, não depende só do pastor, que aquilo se manifeste na comunidade. Ontem mesmo eu estava conversando com os casais, nós tivemos um jantar com os casais da igreja, os namorados, né? Aleluia, foi bom. Glória a Deus. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre isso. Existem estratégias, irmãos, que Deus nos dá, que nós sonhamos e colocamos no joelho e Deus dá ok, vamos fazer. E nós sabemos que aquilo vai trazer fruto para a igreja. Só que muitas vezes nós temos que retroceder, porque como pastores nós não conseguimos. Não damos conta, sabe por quê? Porque as pessoas que ombrearam conosco no início, daqui a pouco você não sabe se pode contar com elas. Isso é muito difícil, é frustrante. Mas nós não paramos de sonhar. Porque é muito mais fácil, meu irmão, você sentar aí e esperar algo acontecer. Chegou uma época dessa igreja, agora recente, que nós estávamos com um trabalho muito interessante com casais. Inclusive tem alguns casais que estão hoje na igreja, que o primeiro contato aqui foi através do encontro de casais.
E nós começamos e levantamos equipe, aí vamos que vamos, daqui a pouco não tem mais. Você está cansado porque não dá mais, porque a agenda... Mas o sonho não morreu. Aí o que acontece? Tem que esperar o negócio reorganizar, levantar a equipe. Irmãos, curso Homem ao Máximo. Não era para parar. Era para terminar uma turma e começar outra. Terminar uma e começar outra. Às vezes as pessoas olham, dá a impressão que o pastor é centralizador. O pastor não é centralizador. O pastor dá oportunidade para todo mundo, cara. Para todo mundo. O que você quer fazer, meu irmão? Tem oportunidade. E o pastor treina, o pastor capacita e ensina. Só que o tempo passa. Se eu quiser abrir outra turma de Homem ao Máximo, eu vou ter que ministrar de novo. Aí eu me preparei, eu fiz vários treinamentos lá para trazer cursos novos para a igreja. Por exemplo, de criação de filhos. Por exemplo, um curso de liderança para adolescente. Eu não posso. É por falta de estratégia, é por falta de oração, é por falta de ajuda. É por falta de ajuda. Então os planos, eles vão sendo retardados. E a gente tem que esperar uma nova leva de líderes. Para ver se agora vai. Mas nós sempre acreditamos nas pessoas. E damos novas oportunidades e vamos de novo. Vamos. Agora vai. Estou 19 anos nessa igreja. E de tempo em tempo eu tenho que respirar e falar assim, não, mas agora vai. O pastor não desiste nunca. O pastor não desiste nunca, cara. E aquilo que Deus colocou no nosso coração, meu da pastora Danúbia, nós temos convicção. Né? Nós sabemos aonde Deus quer levar essa igreja. Mas é difícil quando a comunidade não vem junto. Igreja, no grego, é eclésia ou eclesia, que é o significado, uma assembleia. É uma assembleia, é uma união de pessoas que professam a fé no único Deus Criador e tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O pastor, irmão, não pode ter a pretensão de dominar sobre as pessoas. Mas a visão que o pastor tem que ter é de estar por baixo delas, para ser suporte em amor para todas elas. Mas nós sabemos que apesar desse esforço, dessa tentativa de estar por baixo, para ser suporte para as pessoas, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. A grama do vizinho sempre é mais verde. O pastor do lado é sempre melhor. A igreja do lado é sempre melhor. Meu irmão, mas é um privilégio imensurável servir. É um privilégio trabalhar no reino. Não é peso trabalhar para o reino, para Jesus. É leve. É leve. É claro que nós temos percalços por conta, principalmente, da limitação física. Nós passamos perrengue. Mas nós temos sempre o espírito em paz. De que nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer. É uma imensa responsabilidade. Meu irmão, ter que prestar conta de cada um de vocês. Só por Deus isso. Ministério é só por Deus. Mas uma igreja que vence, ela precisa estar unida e caminhar para o mesmo lado, para a mesma direção. E para caminhar para a mesma direção, preste atenção, meu irmão. Eu estava dizendo há pouco, o pastor, ele não tem que subjugar a ovelha.
começar a escolher que roupa que você tem que vestir, que carro que você tem que comprar. Isso é usurpar. Isso aí é coisa do mercenário que explora a ovelha. Isso é o mercenário. Mas, meu irmão, eu sei que cada um de vocês que tem o Espírito Santo, Deus vai falar diretamente com vocês. Aleluia. Deus fala pessoalmente, Ele fala diretamente, porque Ele é um Deus pessoal. Ele não precisa do pastor para falar com você. Quem está aqui? Ele não precisa de mim para falar com você. Mas se Ele colocou alguém numa posição de governo na comunidade local, meu irmão, é porque algo Ele quer fazer dessa forma. Se eu tivesse uma estratégia a seguir, ou algo para fazer, meu irmão, e chegasse aqui para vocês e falasse assim, meu irmão, qual que é a sua opinião? Imagina, meu irmão. Qual que é a sua estratégia? Quantas pessoas nós temos aqui, irmão? Cada um aqui tem uma estratégia. Lá em casa, meu irmão, se eu falar bem assim, qual a sua estratégia, Danube? A dela vai ser diferente da minha. Casal. É claro que nós aprendemos aquela lição lá no Casados para Sempre. O que é viver em acordo. O que é um acordo bíblico. E lá nós entramos em acordo. Então prevalece a direção uma só. Não rema cada um para um lado. Agora imagina na igreja, meu irmão. Eu sei que Deus fala com você. Eu sei que Deus dá direções para a sua vida. Mas imagina se eu tivesse que consultar cada um para saber o que a gente ia fazer, meu irmão. Essa igreja não ia sair do lugar. Então precisa de alguém para falar, irmãos, a direção é essa aqui. Acontece que as pessoas não querem obedecer. Porque Deus fala comigo, então não vou. Uma verdade, meu irmão, presta atenção, é que se torna impossível guiar quem não quer ser guiado. É impossível pastorear quem não quer ser pastoreado. É impossível apacentar quem deseja viver fora do aprisco. Hoje é dia do pastor, né? Então vai uma palavra pastoral para você. É óbvio que somos todos iguais diante de Deus. Mas é exigido de quem ocupa essa posição algo muitas vezes difícil. As exigências são demais. Mas, irmãos, nós somos capacitados para isso. É sobrenatural, irmão. Mas apesar de não termos sido chamados para dominar sobre as ovelhas, nós temos a obrigação de direcioná-las. A minha obrigação é te direcionar. Eu sei que você tem suas vontades, eu sei que você tem os seus planos, eu sei que você tem os seus sonhos, meu irmão, mas Deus vai te direcionar também através da vida do seu pastor. Mas para ser dirigido, presta atenção, você precisa crer que quem está fazendo isso é de Deus para a sua vida. Algumas pessoas disseram certa vez para mim, eu não tenho mais como andar contigo. Eu falei, não tem mesmo não. Você tem que seguir seu rumo. Principalmente pelo fato de eu nunca ter sido seu pastor. Eu não sei para onde você vai, mas para onde você for, que a pessoa que estiver lá na frente, você possa escolher ela como o seu pastor. E honre como seu pastor. E obedeça como seu pastor. Porque a mim você nunca fez. Eu ando na transparência, irmão. Eu ando na verdade. E quando eu descubro que eu erro, eu peço perdão. Mas eu vou falar a verdade para você. Ainda que você fique emburrado comigo.
você precisa crer que quem está te dirigindo é de Deus. E você precisa se submeter. Mas submeter, meu irmão, é no sentido de obedecer às direções que são dadas. Não é aquele entendimento banalizado de cobertura espiritual. Que banalizaram isso, né? Aquela liderança que subjuga as pessoas e tornam as pessoas alienadas. Aquela liderança que subtrai do membro a capacidade de pensar. Ou até pior, subtrai do membro o caminho de buscar a Deus e aprender a ouvir a voz do Deus pessoal. Tem liderança que não quer que o membro ouça a voz de Deus. Assim, vem falar comigo, vem me consultar. Quem anda comigo há mais tempo sabe, pastor, preciso tomar uma decisão. Eu pergunto, o que Deus falou com você? Deus falou com você? Eu posso te ajudar a discernir a voz de Deus. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. A voz do seu pastor vai testificar aquilo que Deus está falando para você. Mas quem vai tomar a decisão é você. Quem está me entendendo aqui? Entender, meu irmão, que o pastor está com uma missão de te direcionar em muitos aspectos da sua caminhada, da sua jornada. Que o pastor está na missão, meu irmão, de te levar para o próximo nível, o nível acima em Cristo. O pastor está na missão de te levar à maturidade. Amém? Mas acontece que quando nós não somos leais na vida familiar, quando nós não somos leais na vida comunitária, dificilmente seremos leais à liderança espiritual. A palavra do Senhor diz: obedecei. O significado no grego é peito. Ou seja, ser persuadido. Obedecer é ser persuadido. Deixar-se persuadir. Irmãos, a paternidade natural, você não escolhe. Você não escolhe a paternidade natural. É o pai e a mãe lá que definiram. Você nasceu. E pode acontecer o que for, passar o que passar, ele vai continuar sendo seu pai. Agora, a paternidade espiritual é você que escolhe. Eu não tenho como exercer influência positiva sobre você. Na verdade, nenhum tipo de influência. Eu não tenho como exercer influência sobre você se você não permitir ou escolher ser influenciado por mim. Obedecei é deixar-se persuadir, ser induzido a crer, ter fé em algo, acreditar, ser persuadido de algo relativo a uma pessoa, escutar, obedecer, submeter-se a, sujeitar-se a. Obedecer é acreditar na orientação pastoral, ser persuadido por ela e segui-la prontamente. Se estou convencido de que a orientação pastoral é verdadeira, é baseada na palavra, então eu devo segui-la. Da mesma forma que eu sigo a orientação médica, simplesmente, meu irmão, por acreditar que ela é verdadeira. O texto que nós lemos de Hebreus também diz submeter, que é a palavra grega upeiko. Não resistir mais. Submeter é não resistir mais, mas entregar-se, render-se. A submissão uns aos outros é uma qualidade cristã. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão não equivale a uma subserviência, a uma obediência incondicional. Não quer dizer aquele lance lá da banalização do tal de cobertura espiritual. Que o cara escolhe até se você vai comprar geladeira ou se vai comprar o sofá.
mas quer dizer de uma submissão ao líder espiritual. Quando ele nos dá uma palavra baseada, ou uma orientação baseada na palavra de Deus. Quando em amor, com amor, corrige alguma postura nossa à luz da palavra de Deus. Essa é a igreja que avança. É a igreja que vence. E nessa igreja, Batista Morada, nós precisamos entender que esse movimento em direção ao que o líder deu precisa ser permeada por duas questões: amor e gratidão. Diga amor e gratidão. O amor, irmãos, eu vi esses dias num vídeo e eu quero ensinar vocês também. Precisa ser o amor café. Já viu o amor café? Já entenderam isso aí? Está lá em Lucas 10, 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga coração. Coração. É o ser, coração. De toda a tua alma. É o A. De toda a tua força. E de todo o teu café. E ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. O amor café. Amém? É esse amor. Nós nos movimentamos amando ao Senhor no amor café. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu não me movimento, eu não faço as coisas porque eu amo as pessoas prioritariamente. Como assim, pastor? Eu não devo andar ou me movimentar porque eu amo as pessoas? Porque se você se movimentar porque você prioritariamente ama as pessoas, você vai definhar, você vai morrer. Como assim? Eu te explico. Nós não nos movimentamos prioritariamente por amar pessoas, mas por amar a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas nos traem, as pessoas nos abandonam, as pessoas falam mal. Então deve ser por amor a Deus. E quando eu me movimento por amar a Deus, Ele derrama o amor no meu coração pelos perdidos. Se você vai evangelizar porque você ama o morador de rua, você vai se frustrar. Porque eles são ingratos. Se você pastoreia uma igreja porque você ama as pessoas, você vai se frustrar. Porque ovelha morde o pastor. Chega segunda-feira, você não quer voltar. Porque você amou aquelas pessoas. Agora, se você vai porque você ama Deus, elas podem te morder, elas podem te trair, elas podem te abandonar, elas podem falar mal de você. Você continua indo por amor a Deus. Aleluia. Eu creio. E quando nós falamos de amor, irmãos, eu lembro de 1 Coríntios 13, principalmente os primeiros 7 versículos ali. É um texto que é muito usado em encontro de casais, em casamentos, né? Que fala do amor. Comumente esse texto é usado para descrever o amor eros. Mas ele é muito, na minha visão, ele é muito mais abrangente que isso. Depois você lê 1 Coríntios 13, você vai ver lá a característica do amor. O amor, ele passa por barreiras. Ele tem uma paciência que, sem medida, não busca seus próprios interesses, ele vai além. Quem está me entendendo? Se eu amo a Cristo, então eu amarei quem Ele ama. Se me entreguei a Cristo, eu consigo viver em humildade e considerar o meu irmão superior a mim e digno do meu lavar de pés. C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz assim: o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. A obrigação não consegue chegar 3 horas da tarde do domingo aqui.
O amor faz. A obrigação não te mantém aqui culto pós culto. A obrigação não te mantém, mas o amor te mantém. A Bíblia fala, em Coríntios 13, fala que o amor não se porta inconvenientemente. E aqui eu quero ler o texto de Filipenses 2. Se você puder abrir sua Bíblia comigo. Nós nos movemos por amor. Olha o que diz Filipenses 2. E se movemos por amor, então é o amor de 1 Coríntios 13, que fala que o amor não se porta inconvenientemente. Olha só, Filipenses 2, verso 3. A partir do verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você se move em amor, irmãos, você não faz panelinha. Você não tira ninguém. Você inclui. Tudo que você vai fazer vai ser para incluir, não para separar. Eu disse que nós nos movemos em amor e gratidão. Gratidão por ter sido aceito. Gratidão por ter sido salvo. Gratidão por ter sido feito filho, por ter sido curado. Gratidão por agora fazer parte de uma grande família. Se você vem para cá em gratidão, meu irmão, isso te impulsiona. Como está o mundo, irmão? O mundo está doente. O pecado adoeceu o mundo. O mundo está sofrendo dores, está gemendo. E a sua esperança ou sua angústia não encontra alívio. Porque esse alívio está em Jesus. O pecado entrou no mundo e atingiu não apenas o homem, mas também a natureza. Então agora o homem, ao invés de cuidar, ele degrada. Ao invés de ser mordomo da criação, o homem agora ele se torna o seu pior destruidor. O mundo está sucumbindo e contorcendo e gemendo, gritando. O mundo está fazendo a sua voz de lamento ecoar. Há catástrofes naturais aí acontecendo. Existe um alerta. Toda a criação geme e suporta angústia até agora. Romanos 8, 22. Romanos 8 diz: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não é uma palavra, meu irmão, para domingo à noite. Porque nós modelamos o culto de domingo à noite. É uma palavra para a igreja. Para a igreja que vence, continuar caminhando. Ela precisa ser composta por pessoas com essas características. Pessoas que entendem isso. E ela entende que precisa se movimentar para não atrofiar. É uma igreja que busca a excelência. Uma igreja que é composta por pessoas ou por liderança biblicamente embasado. Pessoas que entendem o seu chamado de liderança e exerce com excelência. Uma igreja composta por membros que sonham, que estão dispostos a pagar o preço de arriscar tudo para viver aquilo que Cristo deixou. Uma igreja composta por pessoas fiéis. Uma igreja composta por pessoas que nunca desistem.
Uma igreja composta por pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo, que praticam o perdão, a aceitação, que evangelizam sem evangelizar da forma convencional, que são fortes em relacionamentos. Uma igreja que envolve as pessoas que chegam. Uma igreja que é liderada por equipes que pastoreiam a membresia em pequenos grupos. Uma igreja que tem uma forte ação social, membros que caminham debaixo da mesma direção. Essa é a igreja que vence. Se nós sonhamos em ver essa igreja vencer e crescer, nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo que fala aqui neste lugar, nessa noite. Você está chegando agora, talvez você não está entendendo nada. Se você continuar conosco, você vai entender. Porque é essa igreja que ele sonha que sejamos morada. Então não está só na mão do pastor. Está na sua. Mas aquilo que eu digo, se não tem efeito no seu coração, então fica difícil realmente. Eu vou estar falando A, você vai estar entendendo B e vai ter confusão. Então o primeiro passo é você escolher se submeter a uma direção. Não a direção no sentido de subjugar, mas é de indicar um caminho sobremodo excelente para você. Nós temos sonhos, nós temos planos. Mas depende de você. Quantas ações nossas, meu irmão, foram congeladas? Porque as pessoas retrocederam. Porque elas desistiram no meio do caminho. Elas desistiram de Jesus. Elas estavam andando em santidade, abandonaram a santidade. Porque elas queriam viver os seus próprios prazeres. E agora o pastor não pode contar mais. Quantos homens disseram, pastor, nós vamos cuidar da igreja? Onde estão esses homens? Quantas pessoas passaram por tantos treinamentos e não assumem liderança na igreja? Está sempre recaindo sobre as mesmas pessoas. Onde estão aquelas pessoas que entendem o princípio da palavra e vão compreender que os liderados do pastor são líderes dele também, não apenas o pastor? Precisamos alinhar a igreja e entender a importância do pequeno grupo. Que foi uma direção dada. Você precisa ir para o pequeno grupo. Mas não é ir de qualquer jeito. Vibrando, acreditando que aquilo lá é de Deus. Crer que terça-feira é importante você estar no discipulado. Crer que é importante você vir para a reunião de intercessão, de oração. Orar para que as coisas, circunstâncias não parem você. A vida do discípulo, ele perdeu a sua vida quando disse sim para Jesus. Ele exige tudo de você. Não sou eu que exijo tudo de você. É Cristo. E se você sonha em fazer a obra do Senhor, em crescer nisso, aqui é um lugar para você crescer. Oportunidade você tem. Mas nós vamos precisar entrar num acordo. Que nós vamos caminhar para o mesmo lado. Que nós vamos remar para o mesmo lado. Nós precisamos entrar num acordo que você vai ouvir a voz do pastor. Que não vai ficar de beicinho aí. Quando eu repreender você em amor. Para você mudar de vida. Para você crescer na sua fé. E chegar onde Cristo quer que você esteja. Alcançar o seu máximo potencial. Eu não sei nem como orar agora. Só quero orar. E você que precisa
de uma mudança. Vem aqui à frente,